Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Vamos lá, vamos dar uma estudada sobre a Revolução Russa. A primeira coisa que nós temos que pensar e falar é que as origens da Revolução Russa, elas precisam ser procuradas nas estruturas políticas e socioeconômicas da Rússia no período anterior à Revolução. O que é isso? Uma monarquia absolutista, com um modelo que nós vamos chamar de czarismo, camponeses sem terra, proletariado vivendo em umas condições cada vez piores, cada vez mais precárias, e uma burguesia fraca, incapaz de concorrer com capital estrangeiro. Bem, isso vai fazer com que surja o primeiro Estado chamado de socialista na história da humanidade. E bem, esse Estado socialista ele não é aquele socialismo que nós vemos com o Marx e com o Engels. É uma Rússia bem, mas bem diferente. Bem, como é que ela fica nesse estado? O contexto é o seguinte: nós temos vários partidos políticos postos na ilegalidade, postos como clandestinos. Isso até 1905 aproximadamente, o que agravou as condições de crise. Bem, dentre as facções políticas nós temos dois partidos importantes. Um, o POSR, o Partido Operário Social Revolucionário, que defendia ideias anarquistas, como a abolição das organizações. Quando eu estou falando isso, estou falando de polícia e forças armadas, por exemplo. E o POSD, o Partido Operário Social Democrata, que, nesse caso, defendia as ideias de Marx e Engels, dentre as quais a gente tem que destacar a defesa da propriedade coletiva dos meios de produção e a condenação da propriedade privada. O que isso faz a gente pensar? Faz a gente pensar que existiam grupos diferentes e bem radicais nessa Rússia. Uma Rússia que é absolutamente violenta contra a sua população mais pobre. Bem, no meio dessa situação, é importante lembrar que o Partido Operário Social Democrata, em 1903, se dividiu em dois grupos: os bolcheviques, que eram chamados de maioria, e os mencheviques, ou minoria. Bem, é importante a gente relembrar que a Rússia tem sempre esse antecedente de uma aristocracia que toma conta de tudo. Nós temos uma população que, apesar da Rússia, nos séculos anteriores, ser chamado de o celeiro da Europa, estava sempre passando fome, estava sempre com um monte de problemas, e ainda assim nós vemos essa mesma população ser absurdamente explorada, absurdamente violentada pelos seus governantes, tudo para manter um padrão de vida nababesco que como nós podemos dizer, que a nobreza tinha. Isso vai ter um preço muito alto a se pagar. Bem, continuando, nós temos algumas coisas importantes a dizer. Havia uma desigualdade social enorme. Como a gente sabe, 80% da população russa era uma população de campo. E dessa população rural, a maioria era analfabeta. Esse país agrário e semi-feudal fazia com que apenas aqueles que eram os membros mais altos da igreja ou da nobreza tivessem alguma chance verdadeira de sobrevivência. Muito bem. Em 1903, como eu vinha falando, o Partido Operário Social Democrata se divide em bolcheviques e mencheviques. Qual é a grande diferença entre eles? Primeiro, nós temos os bolcheviques defendendo uma via revolucionária, uma aliança entre operários e camponeses, e dentre os quais se destaca Lenin como um grande líder. E os mencheviques, que defendiam uma sociedade sem a luta armada, a princípio, para que o capitalismo pudesse amadurecer, para depois se instalar o socialismo. Esse processo é um processo que a gente vê em Marx e Engels e é chamado de etapismo, ou seja, para que surja o socialismo é necessário ter o capitalismo com as suas contradições para que a sociedade possa se levantar contra ele. Aí nós vamos ver que Julius Markov é um dos principais líderes. Bem, o Ocidente gostava da Rússia como estava, porque a Rússia acabava
cedendo às potências ocidentais muito da sua produção e ficava sempre como uma economia, digamos assim, subalterna, principalmente aos ingleses. Bem, não havia possibilidade de censura e imprensa, então, liberdade de imprensa nem pensar. O que acontece? Nós temos para isso, para manter todo mundo calado, uma coisinha chamada polícia política. No caso, são os cossacos. E não são os cossacos da música do Luiz Gonzaga. Os cossacos são uma polícia que reprimia qualquer manifestação contra o governo. Traduzindo, não era para prender bandido, era para prender quem pensava diferente. Muito bem. É a partir daí que nós vamos ver as ideias socialistas ganhando força, as facções se dividindo e cada vez mais a Rússia entrando em parafuso. O que acaba acontecendo? Nós temos uma guerra contra o Japão por posse de territórios e o Japão, que já não era mais aquele Japão dos samurais, era o Japão da era Meiji, um Japão que como eu posso dizer, se modernizou, ele conseguiu humilhar o exército russo. A derrota para o Japão tornou a condição de governo do czar Nicolau II absurdamente difícil. Na verdade, o Japão já estava num movimento de tomar lugares no Pacífico para poder manter a sua indústria funcionando. E algumas áreas, como a Península Coreana e parte da China, eram essenciais para isso. Quando estoura a guerra entre Rússia e Japão, os russos acham que vão vencer, pela ideia de superioridade do homem branco, e são esmagados pelos japoneses. A derrota na Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905 incentivou a oposição, que demonstrou sua insatisfação com o acirramento de uma crise econômica que já era grande no país, através de uma manifestação pacífica em Petrogrado. Bom, isso vai gerar um grande problema. Em janeiro desse ano, 1905, essa passeata pacífica, que era liderada por um padre, acabou sendo violentamente reprimida pelas forças governamentais, no que ficou conhecido como Domingo Sangrento, e se tornou basicamente o que eles chamam de ensaio geral para a Revolução, porque eles viram que os governantes não ligavam de atacar o próprio povo para manter os seus privilégios. Com o filme tão queimado, com tanta coisa acontecendo, o czar Nicolau II acabou aceitando fazer certas concessões, acabou aceitando deixar algumas coisas acontecerem, como, por exemplo, a criação de uma assembleia, que era chamada de Duma, Assembleia Legislativa e Legalização de Partidos. No meio desse processo, nós temos os chamados sovietes, que eram conselhos de operários, camponeses, soldados, que vão começar a se organizar para ir contra o imperador ou czar. Ele, assim pego de surpresa, permite que a Duma, de alguma forma, controle a situação, controle a burguesia liberal, porque eles faziam parte dela, os proprietários de terra, e permite que se crie uma constituição para o país. Quando a poeira do Domingo Sangrento baixa, ele se apoia em potências estrangeiras, que, como eu falei, queriam ter a Rússia como capital secundário, como nação secundária, e vai contra todos aqueles políticos e operários, camponeses, alta burguesia, contra todos que, de alguma forma, elaboraram uma constituição, dissolvendo, basicamente, os sovietes, prendendo, exilando uma série de pessoas, entre elas o Lenin. As concessões que os liberais fizeram por meio da Duma foram totalmente destruídas, e, para que ele não acabasse com a Duma de uma vez e tivesse a fama de absolutista, ele permitiu que ela continuasse sobrevivendo, mas sobrevivendo com um caráter absolutamente simbólico, sem nada de real para decisões do país. Bem, a Rússia resolve participar da Primeira Guerra em 1914. E isso é um grave erro. É um erro enorme a Rússia participar da guerra, porque ela não tem condições de participar da Primeira Guerra Mundial. E essa situação faz com que
a crise econômica que já existia se agravasse. Nós temos perda de territórios, perda de metade do efetivo militar russo, diminuição da produção agrícola, aumento de preços dos alimentos, a crise do setor industrial, que foi absolutamente destruído por causa da guerra, fez com que eclodissem novas greves, e assim, diante desses desastres contínuos, o governo do czar acaba tendo fim. Ele cai em fevereiro de 1917, mas nós temos a chegada dos mencheviques ao poder, o que faz com que a revolução tenha fases. Essa primeira fase é chamada de Revolução de Fevereiro. Derruba-se o regime, fazem uma greve geral, o operariado começa a se reorganizar, os sovietes se reorganizam, soldados passam a participar efetivamente dos sovietes, camponeses se mobilizam para a guerra, mas eles não realizam reforma agrária, eles não tiram o povo da guerra, e isso faz com que, eles não tiram a Rússia da guerra, isso faz com que, apesar da Revolução de Fevereiro ter decretado anistia de presos políticos, liberdade de imprensa, diminuição da jornada de trabalho, isso não mudou muitas coisas. Bem, abriu espaço para a chegada da chamada Revolução de Outubro. Vamos lá, passando um pouquinho. Bem, só um instante. Só um instantezinho, vamos pausar. A Revolução de Outubro, ela começa a, de alguma forma, mexer com a crise. O governo instalado a partir disso vai ter algumas medidas, mas a gente precisa entender primeiro que a Revolução de Fevereiro fracassa, a Rússia continua dependendo de países estrangeiros e os bolcheviques lançam-se na direção de uma nova forma de pensar o poder. São chamadas teses de Abril. Todo o poder aos sovietes, com um lema muito forte: paz, pão e terra. Paz, que é para sair da guerra, pão, que é para que as pessoas possam comer, e terra, para que aquela população eminentemente agrícola tivesse possibilidade de sobrevivência. Muito bem. A partir daí, eles fazem uma mudança mais profunda, mais intensa no seu modo de agir, no seu modo de estabelecer o governo. A chamada Revolução de Outubro, ela é muito mais violenta. E é nessa revolução que, de fato, a família real russa vai ser massacrada. É nessa revolução que, de fato, nós vamos ter a destruição de todos aqueles que eram, de alguma forma, membros da família do Nicolau II. Eles massacraram a família real inteira. Setembro de 1917, Trotsky é eleito presidente do soviético de Petrogrado e organiza um exército paralelo, a Guarda Vermelha. E esse exército, a Guarda Vermelha, no dia 25 de outubro, vai desencadear a revolução que vai tomar a sede do governo provisório e derrubar o governo de Kerensky. Bem, a partir disso, eles começam com novos objetivos nas mãos. Implantar uma pequena propriedade privada e não propriedade social. O setor social ser composto basicamente por operários urbanos interessados em destruir o czarismo como regime político e as relações feudais, socializar a economia e, de fato, criar uma economia socialista. Bem, essa situação vai começar a se tornar cada vez mais intensa com a criação por Lenin do Conselho dos Comissários do Povo, que começa uma estatização em massa e, assim, faz a Rússia sair da guerra, organizando uma paz com a Alemanha. Ou seja, é Lenin que tira a Rússia da guerra, organizando uma paz com a Alemanha. Lembrando que essa paz foi costurada pelos alemães,
que não aguentavam mais de lutar em dois frontes na Primeira Guerra Mundial. Então, começa a Revolução de fato. Porque, depois de morta a família real, e os vermelhos assim chegarem ao poder, começa uma guerra civil entre 1918 e 1921 chamada de Comunismo de Guerra, que tem uma política econômica adotada para superar o período de guerra civil, onde nós temos a luta entre o exército branco e o exército vermelho, pela regulamentação rígida da produção e do consumo e com o fisco de toda a produção agrícola e industrial pelo governo. Bem, passada essa parte, o Exército Vermelho tem a vitória. Mas, com o final da guerra, o país estava todo destruído. E para isso, eles têm. A Lenin tem a ideia de dar um passo para trás para dar dois passos à frente. É o que eles chamam de Nova Política Econômica, ou NEP, entre 1921 e 28. Uma economia mista de socialismo e capitalismo, onde se recorre à iniciativa privada para reconstruir a economia e incentivar o renascimento industrial, o crescimento da produção agrícola. E isso tudo através de medidas como abertura ao capital estrangeiro, permissão de venda livre da produção pelos camponeses, incentivo à pequena indústria. Tudo isso vai acontecendo. A NEP reconstruiu a Rússia de alguma certa forma. Mas, no meio desse processo, é quando Lenin acaba morrendo e deixando um vácuo de poder que vai ser disputado entre Stalin e Trotsky. Lenin morre em 24 e isso vai fazer com que Stalin manipule a política e consiga expulsar Trotsky do partido, e Trotsky, que era amigo pessoal do Lenin, é obrigado a se exilar. Sem contar que o Stalin faz uma lavagem, digamos assim, uma limpeza. Todas as imagens onde aparecia o Lenin e o Trotsky juntos, ele apaga. Bem, uma vez feito isso, nós temos a chamada economia planificada. A economia planificada é a instauração a instauração dos chamados planos quinquenais. Ora, planos quinquenais são de 5 em 5 anos. Eles foram elaborados pela Gosplan, uma secretaria de governo pensada para o desenvolvimento da Rússia. Da Rússia não, agora União Soviética. Aliás, desde o fim do comunismo de guerra em 21, União Soviética. Objetivando a modernização da União Soviética. Primeiro dos planos quinquenais visava a indústria pesada, siderurgia e maquinaria. E coletivização agrícola. Galera, é aí que nasce o mito do soviético, do russo, do comunista comedor de criancinha. Eles sabiam que dar ênfase a algumas indústrias faria com que parte da população morresse de fome. Eles sabiam disso e deixaram acontecer. O segundo plano quinquenal tinha como objetivo a aceleração do desenvolvimento já iniciado, e o terceiro visava desenvolver a indústria especializada, com destaque para a indústria química. Bem, assim, o stalinismo acabou assinalando a consolidação do poder de Stalin, que controlava integralmente o Partido Comunista da União Soviética. E a ascensão de Stalin começou a fazer com que outras batalhas viessem a ser travadas na Europa, principalmente a ideia de uma batalha política. A Rússia ficou dentro de a União Soviética ficou dentro de um cordão de isolamento. Um cordão de isolamento perigoso, muito perigoso, que acabou fazendo com que as coisas caminhassem de uma forma ou de outra para a Segunda Guerra Mundial. Valeu, pessoal. Por hoje é só. Um grande beijo.